Olá pessoal, aqui é a Bárbara Costa. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Free Podcast. Hoje no Free Podcast vamos falar sobre saúde da mulher, prevenção e diagnóstico do câncer de mama, a importância do Outubro Rosa e o papel das novas tecnologias no cuidado das pacientes. Para nos contar tudo sobre esse universo, recebemos a doutora Ana Tereza, mastologista do Centro Oncológico do Hospital Monte Sinai. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Olá, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho? Vamos sim. Vou começar perguntando, sobre mastologia e rotina da especialidade, né? Muitas pessoas não sabem o que faz um mastologista. Como que você consegue explicar isso de uma forma simples? A mastologia, ela é uma especialidade médica que se dedica ao cuidado das mamas. Então, a gente conhece tudo de mamas e nós nos dedicamos ao cuidado tanto de doenças benignas quanto do câncer de mama. Então, a amamentação, a mulher quando está no período da gestação, descobre uma gravidez, a gente pode fazer todo o preparo dessa mama, cuidado das mamas, as doenças benignas, que são cistos, fibroadenomas e o câncer de mama. O nosso trabalho é desde da prevenção até o diagnóstico e o tratamento cirúrgico e esse acompanhamento ao longo da vida da mulher. Qual que é a diferença entre o trabalho de um mastologista e o trabalho de um ginecologista? O ginecologista, ele se dedica ao tratamento da mulher como um todo, da saúde da mulher como um todo, da parte mais ginecológica. O mastologista, ele é especialista mesmo nas mamas, no cuidado da mulher com as mamas. Então, basicamente, é essa a diferença. A gente pode ter o ginecologista que é especialista também, que é mastologista junto com a ginecologia obstetriz, mas a gente também tem um mastologista que não é ginecologista, e o cuidado é todo nas mamas. Conta pra gente um pouquinho como que é a sua rotina no centro oncológico. Bom, lá no centro oncológico, nós temos as consultas voltadas para a mastologia. Lá a gente consegue um cuidado integral com as pacientes, multidisciplinar. Então, lá são as consultas para diagnóstico, a mulher às vezes sente um nódulo na mama, procura o mastologista. Lá nós vamos fazer toda essa investigação, então, solicitar os exames que precisam ser solicitados, fazer o diagnóstico. Na maioria das vezes, os nódulos não são câncer, não são malignos, são benignos em sua maioria, e a gente vai fazer o acompanhamento desses nódulos. A gente orienta, tem a questão da orientação do risco dessa paciente desenvolver um câncer de mama ao longo da vida, e as pacientes que têm o diagnóstico de câncer de mama, nós vamos tratá-la. Então, com a cirurgia, no primeiro momento, ou a quimioterapia, e tudo isso a gente consegue fazer lá no centro oncológico. Qual é o momento específico que uma mulher precisa ir ao mastologista pela primeira vez? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque isso depende, depende do quê? Do risco dessa mulher, Então, toda mulher, a partir dos 25 anos, deveria procurar mastologista pelo menos uma vez, para a gente poder fazer esse cálculo de risco da paciente, Existem inúmeras ferramentas hoje em dia que a gente consegue calcular esse risco de desenvolver o câncer de mama ao longo da vida. Isso a gente leva em consideração vários aspectos, O principal é ter familiares que já tiveram câncer de mama. Então, a gente é uma calculadora, a gente fala que é uma calculadora de risco, e isso é disponível online, a gente consegue colocar todas as informações, o paciente traz isso pra gente, Às vezes, numa primeira consulta, a paciente não sabe, e a gente dá isso como tarefa de casa. Você vai perguntar, você vai procurar saber quem são os seus parentes, é tia, avó, E isso a gente vai
colocando em tópicos lá dentro dessa calculadora, Aham. e ele, no final, ele gera um número em porcentagem que nos diz qual é o risco ao longo da vida dessa mulher de desenvolver um câncer de mama. Uhum. O risco habitual, que é a maioria das mulheres de desenvolver um câncer de mama, é abaixo de 20%, dependendo da calculadora. Mas geralmente é isso, abaixo dos 20%, a gente considera que é um risco habitual. Uhum. Essa mulher vai começar o seu rastreamento aos 40 anos de idade. A mulher que tem um risco aumentado de desenvolver o câncer de mama, nós temos um protocolo específico para esse acompanhamento e a gente começa o rastreamento uma idade um pouco menor do que os 40 anos e com exames diferentes da mamografia. Uhum. Né? Então, eu indicaria que pelo menos aos 25 anos toda mulher fosse a mastologista para a gente poder fazer esse cálculo de risco e orientar. O grande papel do mastologista é a orientação. Agora, um grande tabu. Homem também precisa desse acompanhamento? Homem também pode ter câncer de mama. Então, apesar de ser raro, 1% de todos os cânceres de mama são em homem. Então, 1% só, é baixo, mas ele também pode ter o câncer de mama. O homem, ele não tem esse rastreamento, né? Não tem um protocolo para o homem fazer mamografia anualmente ou a cada 2 anos. Isso não existe. Mas é claro que o homem que tem familiares de primeiro grau, né? Mãe, tia, irmã, que tiveram câncer de mama, a gente precisa ter um olhar diferente para esse homem. Né? Principalmente se essas mulheres da família tiverem alguma mutação genética. Aí sim, liga o sinalzinho aí de alerta para a gente orientar o homem. Então, assim, a preocupação com o homem é a orientação. O homem, o diagnóstico do homem no câncer de mama, ele é mais tardio, justamente por isso, porque a gente não tem um protocolo de rastreamento. Então, eles são diagnosticados numa fase, num estadiamento mais tardio, num estágio que às vezes seria um pouco mais grave, assim, falando bem leigamente, e tem piores prognósticos. Né, do que a mulher que está aí continuamente fazendo sua mamografia e que a gente consegue detectar essas alterações muito no início. A gente sabe que o tratamento de câncer é um tratamento doloroso, é um tratamento que mexe muito com o emocional do paciente. Como que você lida com o lado emocional das pacientes durante esse tratamento? Cada mulher é única, né? Então, tá aí a beleza de cuidar das mulheres. Então, depende muito de como essa mulher encara. Então, depende do momento de vida dessa mulher, depende da jornada de vida dessa mulher. Né? Tem mulher que ela encara o tratamento muito bem. E o que a gente percebe é que essas mulheres que encaram esse tratamento de forma alegre, é difícil falar, né? Porque é um tratamento que mexe com sentimentos, mexe com autoestima. Então, mas as mulheres que têm esse lado mais positivo encaram o tratamento melhor e vão melhor no tratamento como um todo, né? Não só na parte cirúrgica, mas ao longo do tratamento, que a gente sabe que é um tratamento longo, é um tratamento que mexe com a parte hormonal da mulher, né? Invasivo. Então, que muda a autoestima, muda né, a percepção corporal da mulher. Então, o que eu sempre oriento tenha o seu tempo para entender em qual momento você está, não se entregue. Né? Hoje em dia a gente tem muitas tecnologias, o tratamento do câncer de mama ele mudou completamente, então de 10 anos para hoje em dia o tratamento é outro, né? Então a gente tem muito tratamento e hoje em dia a gente fala em cura. Sim. Então, porque a mulher tem essa visão de antigamente de que era fadada à morte.
completo. Não é isso, não existe isso. Então, existe vida depois do câncer de mama e existe vida que deve ser bem vivida, Sim, né? Então, eu sempre tento levar a paciente para esse caminho, perfeito. né? Algumas pacientes nós temos que intervir, né? Com medicamentos, e sempre com a assistência multidisciplinar, né? Um psicólogo, Uhum. às vezes até um psiquiatra que vai nos ajudar durante esse tratamento, né? E a mulher, ela tem que se aceitar, né? Você não é a sua doença, você está passando por um momento de tratamento e nós temos que focar na vida pós-tratamento. Aproveitando esse gancho, qual que é a parte mais gratificante do seu trabalho? Assim, lidar com mulheres é muito interessante e cada mulher ela traz consigo uma história diferente, uma história de superação. Tratar câncer de mama é isso, né? É um privilégio poder estar junto com essas mulheres e ver a força que elas têm. Então, é, conseguir, né, desde o início até o tratamento, até a cirurgia, o pós-tratamento, o nosso acompanhamento e ver que essas mulheres, elas no início às vezes não acreditam, então vão dar conta, né, do tratamento e elas passam muito bem, graças a Deus a maioria elas têm um resultado ótimo e elas se enxergam de novo, né? Elas têm uma resiliência incrível. Então, isso para mim é muito É a melhor gratificante. É a parte. melhor parte, né? Poder estar ali vivenciando. Né? Eu falo que quem ganha mais somos nós, né? De poder estar ali e ver como elas são resilientes realmente. Você acha que a mastologia hoje no Brasil precisa ser mais conhecida? A mastologia, ela em comparação com as outras especialidades médicas, ela é uma especialidade relativamente nova, Uhum. né? Antigamente não existia o mastologista, né? Acabava ficando aí aos cuidados do cirurgião oncológico, às vezes até do cirurgião geral, depois chegou a passar um pouquinho ali pelo ginecologista, e aí sim foi criado a mastologia como especialidade, né? Então, às vezes a mulher fica um pouco, eu procuro quem? Procuro ginecologista, Uhum. né? Então, esse conhecimento da área, saber o que a gente faz, né? Divulgar para as mulheres, eu acho que isso é importantíssimo e conhecimento aí é o que move o mundo, né? E falando agora sobre a doença em si e prevenção, o que causa o câncer de mama? O câncer de mama é uma doença multifatorial, então não existe um vilão. A gente não consegue apontar o dedo e falar, É é você. isso. Então, são vários fatores que somados levam ao desfecho que é o câncer de mama, né? O principal deles é ser mulher. Então, isso a gente não muda, né? Não consegue modificar, mas o principal é ser mulher. Tem a questão de sobrepeso. A gente sabe que o sobrepeso tem uma influência muito grande, né, no desenvolvimento do câncer de mama. A alimentação, então, a alimentação rica em gorduras saturadas, ricas, né, em açúcar, ricas em carboidratos simples, isso também levam ao desfecho de câncer de mama e o sedentarismo, né? Então, hoje em dia a gente sabe aí que a atividade física reduz em 30% a chance de um câncer de mama. Então, é muita coisa para a gente não exercitar, né? Então, é muita Verdade. coisa. Quais os sinais e sintomas devem alertar para poder procurar ajuda? Bom, um nódulo na mama ou na Uhum. axila, palpei um nódulo na mama que não tinha antes, isso deve levar a paciente a Chamar a procurar um atenção. mastologista, né? Tem a secreção pelo mamilo, né, que a gente Uhum. chama de descarga papilar. Essa descarga papilar, quando ela tende a ser ou cristalina,
né? A gente fala que é tipo água de roxa, ou então sanguinolenta, que tem aquele aspecto avermelhado, tipo sangue mesmo. Esses são os dois, as duas características da secreção que deve também chamar a atenção da mulher. Fora isso, alteração na pele, né? Algum abalamento, alguma retração na pele, a pele mais espessada, parecendo uma casca de laranja realmente, uma vermelhidão em toda a mama ou em parte da mama. Isso tudo são sinais de que a paciente precisa procurar ajuda especializada, né? Esses são sinais que a gente fala que são sinais clínicos, né? Que estão quando a paciente já consegue perceber essas alterações na mama. Então, isso tem que acender aí o alerta da mulher e elas procurarem um atendimento. E quais os fatores de riscos podem ser evitados ou controlados? Bom, os fatores de risco modificáveis, né, que são aqueles que a gente consegue agir sobre eles. Então, como falei, a obesidade, né, o sedentarismo. Então, praticar atividade física é extremamente importante. Hoje a gente sabe que 150 minutos por semana ela tem essa capacidade de reduzir em 30%. É claro que aliado a uma boa alimentação, uma alimentação saudável, rica em fibras, verduras, frutas, isso tudo aliado com a atividade física, a gente consegue reduzir em até 30% o risco de desenvolver um câncer de mama ao longo da vida. Então, zerar o risco a gente não consegue, mas a gente consegue diminuir muito essa taxa, né? Mais cedo eu estava conversando, eu até cheguei a comentar antes do programa começar, eu estava conversando com as minhas seguidoras justamente sobre Outubro Rosa, né? E eu estava lendo, eu peguei no ChatGPT, tá? Mas eu abri o link, tá, gente, para ler. Que já existem estudos também falando sobre a influência de relação psicológica mesmo, né? De depressão, ansiedade. Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre? Sim, a gente não tem nenhuma evidência, né, científica de que tristeza cause o câncer de mama, Sim. né? Mas a gente consegue associar aí alguns fatos, né? A mulher que tem o sintoma depressivo, talvez não se alimente adequadamente, talvez não se exercite adequadamente. Então, a gente não consegue gerar uma causa e efeito, né? Então, por isso que a gente não tem comprovação científica de que isso cause o câncer de mama. A gente sabe dessa relação de autocuidado mesmo, Sim. né? Então, a mulher que ela está bem com ela mesma, ela se cuida mais, ela presta mais atenção, ela cuida da saúde como um todo, cuida da alimentação, cuida da atividade física. Então, talvez nesse processo, né, tenha alguma relação no final. Muito bom. Agora, uma curiosidade. A amamentação realmente ajuda a prevenir o câncer de mama? A amamentação reduz a chance de ter um câncer de mama. A gente tem alguns estudos aí falando até 4 a 5% de redução a cada 12 meses de amamentação. Tá? Então, amamentar reduz, sim, o risco de câncer de mama. É possível evitar totalmente o câncer de mama ou só reduzir os riscos? Evitar 100%. Não tem jeito, Não né? tem jeito. A gente tá querendo demais. A medicina, ela não é matemática. Então, assim, zerar o risco a gente não consegue. Seria o melhor dos cenários, seria o melhor né? dos cenários, né? Assim, o objetivo de tudo, mas infelizmente zerar a gente não consegue. A gente consegue diminuir os riscos, né? Igual eu falei, né, da questão da atividade física. Então, 30% é muita coisa, né? Então, a gente consegue aí reduzir essa taxa, esse risco, mas zerar, infelizmente, ainda não. Ainda, vocês estudam muito, a ciência é avançada. Qual que é a importância de fazer o rastreamento precoce? A gente estava conversando sobre isso, né? Sim. Sobre a eficácia do rastreamento precoce. Fala um pouquinho para as mulheres sobre isso, porque a gente sabe que existe um tabu muito grande, vai deixando para depois. Sim.
O rastreamento a gente enquadra ele como uma prevenção secundária. Então, o que é uma prevenção secundária? Prevenção secundária é aquela que eu faço para uma população que não tem sintoma, que não vai diminuir o risco, né? O risco dela ter um câncer de mama. Então, esse rastreamento, ela não evita o câncer de mama. Mas o que ela traz para a gente de benefício? Ela traz o diagnóstico precoce. Né? Então, a gente sabe que as mulheres que têm um diagnóstico precoce do câncer de mama, elas têm uma taxa de cura que chega até 95%. Tá? Então, a gente fala de taxa de cura mesmo, né? E não controle da doença. Então, rastrear é fundamental. A mamografia é o único exame que a gente tem comprovado cientificamente de que ela reduz mortalidade pelo câncer de mama. Então, por isso que é tão importante rastrear. A mamografia, ela detecta alterações milimétricas. Tem um comparativo que a gente faz, que é o do grãozinho de pipoca e a pipoca estourada. Né? A mamografia, ela é capaz de detectar essas alterações antes mesmo de ficar do tamanho de uma pipoca estourada, que é mais ou menos ali 1 centímetro, né? Esse 1 centímetro é quando a mulher já sente esse nódulo na mama. Então, o objetivo é esse, detectar antes mesmo de ter uma lesão palpável na mama, né? Pra gente ter esse desfecho tão bom de cura. E como que funciona o acompanhamento de mulheres com histórico familiar de câncer de mama? Isso é importante para mim mesmo. Estava conversando com a doutora mais cedo. A minha mãe teve câncer de mama em 2021. Ela fez todo o tratamento, teve que operar. E deu tudo muito certo justamente por conta de descobrir precocemente. Sim. Então, como que funciona essa questão do acompanhamento de nós, né, mulheres que temos o histórico familiar ainda mais tão próximo assim? Isso varia muito, né? Assim, tudo na medicina depende. Mas o que a gente precisa saber, o que a gente precisa entender, né? Esse câncer de mama na minha mãe, na minha tia, na minha avó, ela foi antes dos 50 anos. Eu tenho alguma mutação genética, né? A minha mãe testou essa mutação genética, foi positivo. O que é a mutação genética? A gente tem aí o exemplo da Angelina Jolie, né, que eu sempre uso de exemplo, que é o BRCA1, BRCA2. Existe outras mutações genéticas, mas o mais famoso é a da Angelina Jolie. Então, isso tudo a gente precisa entender para fazer um protocolo de rastreamento para essa mãe, para essa filha, né, das pacientes aí que tiveram parente de primeiro grau. De maneira geral, as pacientes que não tiveram essa mutação comprovada, a gente começa com a mamografia aos 40 anos, mas com a consulta com o mastologista antes. Né? Então, a gente começa aí mais ou menos aos 30 anos, já com consultas com o mastologista, examinando mesmo, o exame físico do especialista, né? E lógico que com o autoexame da paciente, que ajuda muito. Eu ia te perguntar agora se o autoexame ainda é importante. O autoexame, ele continua sendo muito importante. O autoexame, ele até deveria ter um nome diferente, porque o autoexame, ele tem o objetivo de autoconhecimento, né? Porque muitas das vezes a mulher chega para mim lá no consultório, 40 anos, vou no mastologista, vou fazer minha primeira mamografia e na hora de examinar, a gente olha, tem um mamilo invertido, um mamilo que é para dentro. E aí a gente pergunta, seu mamilo sempre foi assim? Não sei. E não sei, nunca reparei, né? Então... Gente! Então, acontece muito. Então, o autoexame, ele é justamente voltado para isso. É um autoconhecimento da paciente com o próprio corpo, né? Por quê? Essas alterações do mamilo para dentro pode ser algum sinal de alerta, algum sinal de alarme. Então, o autoconhecimento, ele é focado nisso, né? O autoexame para o autoconhecimento e para ajudar a gente ali na hora do exame, a mulher ficar atenta, né? Não, olha, eu
tem uma verruga aqui, mas nunca tive. E aí? É um sinal de alerta que eu preciso procurar, né, atendimento? Meu mamilo ficou para dentro, né? Então, a mulher só vai ter essa noção se ela se conhecer. Perfeito. Existe algum outro exame que pode substituir a mamografia? Não. A mamografia, ela é Ela é a assim, mais. ela é a nossa queridinha. Então, como eu falei anteriormente, ela é o único exame que a gente tem comprovação científica de reduzir mortalidade pelo câncer de mama, justamente por detectar as alterações milimétricas, antes mesmo dela ser palpável, antes mesmo da paciente notar alguma alteração. Eu vou matar a médica que fica me pedindo ultrassom de mama, porque eu ainda não posso fazer a mamografia. O ultrassom, a ressonância das mamas, ela entra como complementar, né? Ela entra aí como complementar à mamografia, ela entra para mamas densas, para mamas mais jovens. Ah, então tá explicado. Então, assim, não Agora tá tudo bem. não precisa colocar o nome dela, né? Mas são todos exames complementares à mamografia. Existem alguns protocolos de paciente de alto risco que a gente começa o rastreamento não com a mamografia, justamente por essa questão da mama ser mais densa, e a gente começa esse rastreamento com outros tipos de exame. Então, existe esses protocolos específicos, mas são protocolos específicos para paciente de alto risco, né? Então, mas a nossa queridinha é a mamografia e continua sendo, e acho que vai por um bom tempo vai ser A ainda. próxima pergunta é assim, ó, quais são os exames mais modernos usados hoje para detectar o câncer de mama? Ela já respondeu. Assim, a gente tem alguns tipos, são exames que mesclam a mamografia com a tomografia, por exemplo, que chama tomossíntese. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, ela mescla, ela é uma tomografia, mas que ela mescla a imagem da mamografia, né? Então, ela é a única aí que, se a gente tiver ela disponível, talvez a gente possa fazer e não fazer a mamografia, né? Então, ela entra aí para somar. Também não é para todas as mulheres, né? Mas ela vem aí ganhando espaço nos últimos anos e com bons resultados, né? Mas a mamografia ainda é a nossa... A top 1 do coração deles. A gente estava conversando no início do podcast, né, falando sobre a mudança que teve, né, de mais ou menos 10 anos para cá, como que tudo mudou muito em relação ao tratamento, né? Como que a tecnologia ajuda a tornar o tratamento mais seguro e menos agressivo? O tratamento do câncer de mama, ele passa continuamente por várias transformações, e isso para melhor, graças à tecnologia, né? A estudos. A ciência é tudo, gente. A ciência, ela é maravilhosa. Então, novas drogas foram desenvolvidas, né? Antigamente, a gente precisava tirar a mama toda da mulher. Sim. E às vezes não era só a mama, às vezes a gente tinha que tirar o músculo, né? Então, era muito mais agressiva a cirurgia. Hoje em dia, a cirurgia, ela, em muitos dos casos iniciais, a gente consegue tirar só o nódulo do paciente, né? E fazer a biópsia do linfonodo sentinela, que é tirar uma amostra da íngua da axila. Então, de uma mastectomia, que chama tirar a mama toda, uma mastectomia radical, que tirava até músculo, para passar para preservar a mama, isso, né, foram assim, caminhos, muito estudo, muita comprovação científica de que a gente está fazendo realmente o melhor para o paciente. Fora isso, tem a questão do tratamento quimioterápico. Existem hoje drogas-alvo, então, câncer de mama, a gente tem 3 tipos de câncer de mama, né? A gente tem os luminais, a gente tem o triplo negativo e a gente tem o HER2. Basicamente, é isso.
O luminal, geralmente, é aquele que a mulher fala assim, não, eu tive o câncer de mama, que é aquele que eu tomo um remedinho, é um hormônio que eu tomo, né? Que, na verdade, não é um hormônio, é um remédio que bloqueia o hormônio feminino, basicamente isso. A gente tem o triplo negativo, que é o que não tem um alvo específico. Então, existem medicações específicas para esse tipo de câncer, mas ele não tem nenhum receptor ali específico, como é o caso do luminal do HER2. Então, todas essas medicações, elas foram evoluindo ao longo do tempo, né? E assim, graças a essas medicações, as cirurgias, elas têm sido cada vez mais conservadoras, menos agressivas. A gente tem algumas medicações que o paciente consegue uma resposta muito boa a essa medicação. Então, né, de quimioterapia neoadjuvante, quimioterapia adjuvante, aquela quimioterapia que faz antes da cirurgia. Em alguns casos, reduz tanto o nódulo que quando a gente vai fazer uma nova imagem, não tem mais nódulo, né? Então, isso é o avanço mesmo das medicações, o avanço das combinações dessas medicações, né? Isso tudo gera aí um tratamento muito mais eficaz. E a inteligência artificial já está ajudando vocês? A inteligência artificial tem médico que brinca aí que vai substituir. Não vai, né? gente, não vai. Mas tem alguns softwares em desenvolvimento para ajudar nos laudos de mamografia, né? Para detectar, às vezes, coisas que o olho humano não consegue enxergar, que talvez no olho humano passaria desapercebido, né? Então, ainda a gente não tem uma validação tão grande, mas que já está em desenvolvimento e é o futuro. Eu acredito que isso vai somar, não vai substituir, né? Porque a experiência humana, acho que isso nenhuma inteligência vai conseguir substituir, mas ela vai ser somada a nossa expertise para a gente conseguir cada vez mais os diagnósticos tão assim, precoces e tão precisos que a gente precisa. Agora a gente vai começar um ping-pong, um jogo rápido, doutora. Qual foi o maior aprendizado da sua carreira até hoje? Nossa, são muitos e continuamente, né? Assim, mas o lidar com a mulher, lidar com essa fragilidade do diagnóstico, né, do câncer de mama, o medo, né, o que vai ser da minha vida agora que eu descobri, durante, depois do tratamento, né, então isso acho que vai somando, né, a gente aprende muito com os pacientes, a gente aprende a ter resiliência, né? Então, e a gente aprende também a vibrar com pequenas vitórias, né? Então, isso para mim foi assim, porque às vezes a gente quer tudo na hora, Sim. né? A gente quer tudo na hora e às vezes a gente não entende por que fui eu, né? E isso tem também questão de fé, né? Espiritualidade, né? Às vezes não só a fé como Você acha uma que a fé ajuda no religião. tratamento? Ajuda. As mulheres, não digo fé como religião, mas né, acreditar em algo, isso torna as pacientes mais resilientes, assim, de aceitar o tratamento, de acreditar mesmo que tudo vai caminhar bem, né? E aquele momento, né? Assim, não, eu tô aqui porque é meu, né? Não é de mais ninguém, isso é para mim. Então, isso ajuda muito, assim, as pacientes que acreditam em algo, elas caminham muito bem durante o tratamento todo. Um conselho que você daria para uma mulher que tem medo de fazer exame de mama? Não tenha medo. Assim, examinar é o nosso maior aliado, né? Antigamente tinha aqueles, eu não vou procurar, porque quem procura acha, né? Mas assim, realmente, quem procura acha, mas acha... Que bom que acha. Que bom, e acha num período, Exato. né, mais no estadio
ali inicial, que às vezes a gente não precisa, às vezes só cirurgia, às vezes uma radioterapia, né? Então, esse de quem procura acha, realmente acha, mas Acha para isso melhorar. acha para melhorar, acha para a gente tratar melhor, ter um desfecho melhor, né? Então, a mamografia, ela não dói, né? Eu acho que é outro mito aí que fica. Então, a mamografia não dói, ela tem um certo desconforto pela compressão ali das mamas, mas é tão pouco, assim, 10 minutos, né? E o ganho que a gente tem. Sim. Então, Uma palavra que define seu trabalho. é amor, né? Porque acho que não tem como a gente encarar a rotina Se não amar, né? sem amar o que faz, né? Então, isso realmente parece clichê, né? Mas é real. Mas é real. A gente tem que amar o que a gente faz. E a gente faz com muito carinho mesmo, né? Assim, cada paciente é única, cada caso é único. É, às vezes, assim, antes da cirurgia, a gente não conta isso para o paciente, mas a gente revê todo o caso, a gente estuda, né? Então, isso a gente só é possível se a gente gostar do que faz, se Verdade. a gente tiver amor ali pelo que a gente faz. Muito Né? real. Uma coisa que todos deveriam saber sobre a prevenção do câncer de mama. Prevenção ainda é o caminho. Prevenir não significa reduzir 100% o risco. Prevenir não significa que a gente não vai achar alguma coisa, mas a prevenção ainda é o melhor caminho e é o que a gente busca todos os dias. Um mito sobre câncer de mama que precisa ser derrubado. Nossa, tem muitos, né? Tem muitos mitos. Mas acho que, como a gente está no Outubro Rosa, né? Que a mamografia causa câncer. Assim, isso Essa é foi, nova para é, mim. isso foi até uma pauta no final do ano passado, de que estava sendo assim, veiculado isso nas redes Uma sociais, fake uma news. fake news de que a mamografia causa câncer de mama. Meu Então, assim, Deus, é gente. totalmente mito. A mamografia não causa câncer de mama. Ela tem uma radiação muito baixa, uma radiação totalmente segura para paciente, e essa radiação não é capaz de desenvolver um câncer de mama. Então, isso acho que é Gente, é só o que me faltava. É, é, O brasileiro fala assim: ah, não tem nada pra fazer, vou inventar uma vou mentira. inventar uma mentira aqui. Agora, uma curiosidade: como que você cuida da sua própria saúde? Conta pra gente. O médico, muitas das vezes, ele fala para o paciente, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, Em casa de ferreiro, né? espeta de pau. Então, mas eu procuro ter uma alimentação saudável Você tem cara mesmo, tá? De que se alimenta bem. dentro do A pele possível. tá boa, a gente sabe pela pele. A pele ela tá boa. E tento manter uma atividade física, né? Assim, dentro da nossa correria do dia a dia, Tá indo no médico eu direitinho, seus colegas. aí as consultas Você trabalha dentro de um lugar cheio de médico, por favor, não me as consultas decepcione. elas ficam sempre assim, não acho que agora eu tenho que ir, né? Não tem como escapar. Mas é basicamente isso, né? Tento ter aí uma rotina de atividade física, nem sempre possível, mas a gente tenta encaixar Isso mesmo. Equilíbrio. é, Qual foi o caso mais marcante da sua carreira, sem identificar paciente, tá? Se você puder falar. é, é, a gente tem muitos casos, né, assim, marcantes, mas um caso, assim, que me marcou foi um paciente muito jovem, é, que descobriu, né, um nódulo palpável. A gente fez todo o tratamento, reconstruiu a mama, ficou uma mama maravilhosa, ficou linda, assim, parecendo plástica. E aí, né, quem olhava não falava que era paciente de tratamento de câncer. E no acompanhamento, assim, a gente acompanha bem de perto o paciente nos primeiros anos, mas antes mesmo de um ano, a paciente evoluiu com um novo nódulo na mama contralateral. E aí, assim, foi bem impactante, porque, né, teve questão da quimioterapia, da radioterapia,
e ela tinha filho, então, assim, bagunçou a vida dela. E aí a gente começou tudo de novo, né? Então, assim, isso, algumas pacientes marcam muito, né? E ela, assim, sempre com um sorriso, sempre acreditando muito na gente. A gente falava assim, olha, a gente está pensando em fazer isso na sua cirurgia. Não, tá tudo certo, tá ótimo, pode fazer. E assim, sabe, indo muito bem. No final das contas, teve uma rejeição de prótese, teve que tirar a prótese. Então, assim, foi um Luta atrás de tratamento luta. É. longo. No final das contas, perdeu prótese. E aí ela já estava até falando assim, não, acho que eu não quero mexer mais. E aí a gente foi respeitando, né, o limite da paciente. E um belo dia ela falou assim, não, agora eu quero reconstruir. E a gente foi, reconstruiu e ficou ótima. Graças E a graças a Deus. Deus. E aí tá prótese bonitinha, sem Amém. perda. Amém. Mas assim, me marcou muito essa, né, a trajetória toda, paciente muito jovem. Então, isso acho Fica, que né? fica. Agora, a nossa última pergunta. O que te motiva todos os dias a ser mastologista? Assim, o que eu já falei um Uhum. pouquinho, né? Conviver com essas pacientes, né? Conviver com mulheres, eu acho que é um privilégio. A mulher, ela é multifacetada. Sim. A mulher, ela tem experiências de vida que são únicas da mulher. E poder estar ali ao lado, poder vivenciar isso e ver os resultados, né, ao longo do tempo, ao longo do tratamento, isso é muito gratificante, muito gratificante. E eu sempre falo que quem ganha, no final das contas, não é a paciente, somos nós que estamos ali com elas, né, junto do tratamento, e, e assim, elas passam a força delas para nós. Então, isso é maravilhoso, isso é incrível. Doutora, a gente chegou ao final. Foi um bate-papo muito rápido, né? Passou muito Passou rápido. rápido. Foi muito bom ter recebido você aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Muito obrigada pelo também ao Hospital Monte Sinai, que disponibilizou para a doutora vir aqui bater esse papo com a gente, tão importante, nesse mês tão Tão importante. importante. As portas estão sempre abertas quando você quiser voltar para falar um pouco mais sobre você, que a gente acabou que falou muito sobre o câncer de mama em si, mas não sei tudo ainda sobre sua carreira, gostaria de saber, eu tenho certeza que quem está assistindo a gente também, então volte mais vezes. Muito obrigada pela sua presença, tá? Eu que E muito obrigada agradeço. pelas informações também. Eu que agradeço. É uma honra sempre poder falar um pouquinho, né, compartilhar um pouquinho do conhecimento e difundir informação de qualidade, informação sempre baseada em evidência, né, baseada aí, do que a gente tem de mais novo, e trazer as mulheres para fazer o rastreamento, né? Não tenham medo, né? Outubro está aí, quase aí querendo acabar, É, mas lembrando que é rastreamento o é ano o ano inteiro inteiro e cuidados, né, com a também. saúde é o ano inteiro. Muito Se obrigada. você quiser deixar suas redes para o pessoal te seguir, Certo. Tem um Instagram que eu tô aí tentando, né, começar a compartilhar as isso mesmo, coisas, por favor. mas sempre tem alguma coisinha, algum vídeo, Aham. algum postzinho explicando, né, alguma coisa. Meu Instagram, então, é doutora.anateresacarneiro, Tereza é com Z. Segue ela, pessoal. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. E ó, mulherada, bora se cuidar, hein? Um beijo pra você e até o próximo episódio.